Já ligamos um pouco o ar aqui. Nós vamos continuar falando a respeito do amor que valoriza. Essa série é desafiadora para a nossa caminhada. Porque muitas vezes a gente vive a intenção de amar, mas às vezes a gente olha e ama aqueles que a gente conhece, aqueles que estão visíveis, aqueles que têm interesse para nós. E o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele veio romper com essa visão que nós humanos temos na nossa caminhada. Porque ele veio, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, antes de nós amarmos, ele nos amou, mesmo a gente não tendo mérito. Mesmo a gente tendo, através das decisões de Adão e Eva, se afastado, a humanidade se afastado de Deus, ainda assim ele nos amou. Não amou só aqueles que viveram no passado. Amou a gente hoje também no presente. E ele já amou aqueles que ainda vão chegar. Nós temos algumas crianças que já chegaram, né? O filho da Tainá e do André, que já chegou, né? O Cravinho, que já chegou. Tem netos chegando aqui também, logo, logo, mais um filho chegando aí, né? Mais um neto, né, Laodiceia, chegando. Mas Deus já amou esses que estão chegando. Então, o Senhor Jesus e Deus, eles subvertem esse nosso olhar, eles transformam, ele olha de forma diferente. Olhar a pessoa por dentro dela, não pela sua posição, pelo seu poder, pelo seu status, mas olhar ela como um ser humano, como uma obra de Deus, como uma criatura de Deus que precisa ser amada e alcançada. E toda a obra de Jesus Cristo, ela caminha nesse sentido. Imagina que desde o começo da sua obra, de Deus falar para Jesus, Jesus, você vai descer lá no céu, encarnar como ser humano, é por amor a eles. E Jesus vem, ciente dessa missão, vem e ele ama as pessoas. Ele ama principalmente aqueles que estão desprezados, aqueles que estão desmerecidos. E ele não só vive isso, mas ele ensina isso também. E ele ensina não só os seus discípulos, mas ele ensina aqueles que formarão a igreja dele a seguir da forma com que ele segue. Ele antecipa no seu ministério terreno, ele antecipa a comissão que ele passou para cada um de nós, de ir levar o evangelho àquelas pessoas que estão perdidas, levando as pessoas ao arrependimento e à transformação de vida. Mas, igreja, veja bem, tudo isso parte de um olhar diferente de Jesus para o mundo e para as pessoas. Ele não olha como o mundo olha, mas ele olha como Deus olha para cada um de nós. Ele olha as multidões e se compadece delas. Ele não enxerga um aglomerado de pessoas que estão seguindo ele pelos caminhos, mas ele olha a aflição e a exaustão que elas estão enfrentando na sua caminhada. Ele olha por dentro, cada um. Ele olha o sentimento no coração de cada um. Ele olha o suor da canseira. Ele olha os olhos abatidos, né, do peso que tem carregado. E o Senhor Jesus se compadece de toda a humanidade. A igreja que pretende olhar como Jesus olha, se torna uma comunidade que sai, acolhe,
ora e trabalha para que as pessoas sejam transformadas. Se nós queremos ser uma igreja cristã, o nosso primeiro passo é olhar para as outras pessoas como Jesus olhou. Se não olharmos dessa forma, nós não seremos uma igreja de Jesus Cristo. Podemos ser uma instituição religiosa, mas a igreja de Jesus Cristo parte do princípio do olhar de Jesus. E nós podemos meditar nessa forma de olhar de Jesus a partir do Evangelho. O Evangelho, os 4 Evangelhos, é a contação da história de Jesus, dos acontecimentos de Jesus. Não é uma historinha para criança, mas é a presença viva de Deus na terra. Como Jesus viveu, como Jesus andou, o que ele falou, tudo isso está no Evangelho. Para a gente, então, entender esse olhar de compaixão de Jesus, eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia. Mateus 9, nós leremos do 35 ao 38. O título do sermão hoje, Compaixão, o amor em movimento. Mateus 9, 35 a 38. Se você já abriu aí, você foi mais rápido que eu, que não abri a minha aqui ainda. Mas a minha é rápida. Aqui, ó. Mateus 9, 35 a 38. Convido a igreja a ficar de pé e com toda a reverência, vamos ouvir o próprio Deus falar conosco. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos pedir a direção do Senhor para a sua palavra. Pai, a tua palavra, Senhor, mais uma noite foi pregada. O que pedimos a ti, Pai, é que o teu Espírito Santo testifique essa palavra no meu coração e no coração da tua igreja. Que saiamos daqui, Senhor, revestido do teu poder, meu Pai, para cumprir o teu chamado que foi dado a cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Frase de impacto mais profunda. Quem não sai do lugar, não cruza com oportunidades. Uma vez, quando eu ainda trabalhava, comecinho de carreira, tinha um médico neurologista, não gosto muito dele, mas ele falou uma coisa inteligente. Estou tentando lembrar o nome desse médico neurologista. E ele disse o seguinte: se você quer ser uma pessoa de sucesso, você tem que se mover. Porque a oportunidade só encontra se você sair do lugar. Eu parei para pensar, falei, será que ele tem razão no que ele está falando? Então ele está dizendo, a oportunidade está aqui. Se você se mover na sua vida, fizer alguma coisa, você vai cruzar com a oportunidade. Se você não sair do seu lugar, não adianta rezar. Não adianta orar. Se você não se mover, você não cruza a oportunidade.
E aí eu fiquei pensando muito tempo naquilo que ele estava falando há muitos anos atrás, há uns 20 e tantos anos atrás, isso nunca mais saiu da minha cabeça. E eu comecei a ver que isso é uma verdade. Muitas vezes a gente não consegue uma oportunidade de emprego melhor porque nós não saímos do lugar comum. Nós fazemos a mesma coisa sempre. E isso a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Trazendo para a nossa realidade e olhando para a vida de Jesus, se Jesus tivesse se limitado a pregar dentro do templo, muitas pessoas não teriam sido encontradas, muitas pessoas não teriam sido salvas. Porque ele estaria dentro da sinagoga, pregando para o seu povo, para o povo judeu. Mas se o povo judeu o rejeitou, imagina se ele não tivesse saído e ido em busca daqueles que estavam perdidos. Muitas pessoas não teriam encontrado o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse o seguinte, ele pensou com o seguinte, ele agiu da seguinte forma, segundo o relato. Eu não vou ficar parado, mas eu vou percorrer todas as aldeias e cidades. Tem um ponto importante aqui, por que ele relata aldeias e cidades? Cidades eram maiores, aldeias eram pequenininhas. Então, o Senhor Jesus não foi só nas metrópoles, ele foi naquele lugar onde tinha as pessoas improváveis, as pessoas desmerecidas, as pessoas que não eram consideradas. Foi lá que o Senhor Jesus foi. E ele diz o seguinte, o texto bem claro, Jesus percorria. Não é que ele percorreu, andou um pedaço. Não, o seu ministério todo foi de caminhada, constante, em todo o momento. E o que o Senhor Jesus fazia nesse percurso? Todos sabem, depois de tantos anos de ouvir a pregação, Jesus proclamava: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Em todo o momento, o que a gente vê é Jesus entrando nas aldeias e dizendo: arrependam-se, sejam curados, sejam libertos, creiam que eu sou o Senhor, o reino de Deus está próximo. E aí nessa caminhada, muitas pessoas vinham tendo transformação real de vida. O endemoniado gadareno, com muitos demônios, uma legião de demônios, vivia entre os cemitérios se debatendo, ninguém chegava perto dele. Quando reconheceu Jesus, tudo mudou na vida dele. Ele deixou de ser aquela pessoa desprezada, aquela pessoa sem família, sem trabalho, e ele passou a ser novamente aceito pela família. Provavelmente teve trabalho e a sua vida foi reconstruída. Mas vejam bem que interessante. Jesus viveu na prática aquilo que ele falou para nós fazermos no dia de hoje. Você já parou para pensar e fazer esse paralelo? Eu estava estudando aqui, eu falei, peraí, nossa, Jesus estava discipulando os seus discípulos e está nos ensinando a fazer aquilo que a gente precisa fazer. Imagina que isso está lá no capítulo 9 de Mateus, no comecinho do ministério do Senhor Jesus. E no capítulo 28, 18 ao 19, 19 ao 20, lá 20 capítulos, 19 capítulos para frente, quando Jesus está indo aos céus, o que ele diz para os seus discípulos? Vão, façam discípulos de todas as nações, aldeias e cidades, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo a eles arrependimento, ensinando-os a guardar todos os dias todas as coisas que tenho ordenado a vocês.
ensinando o povo a viver o reino de Deus. Olha que maravilha! Jesus viveu aquilo que ele lá no futuro ia falar para a gente viver. Ele nos deu um modelo de caminhada. Ele falou: seja meu imitador, faça aquilo que eu tenho feito. E o que significa isso para nós hoje? O que é fazer o que Jesus fez aqui, percorrendo cidades e aldeias, ensinando, pregando o reino e levando transformação a essas vidas? Tem tudo a ver com os dias de hoje. Mas muitas vezes a gente está muito mais ligado à tradição e à liturgia do que aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O que nós aprendemos hoje, para fazer o que o Senhor Jesus nos ensinou, nós precisamos nos movimentar em direção ao que está perdido, sem preconceito e de forma constante. É a única coisa que ele está pedindo para nós. Não olha para quem está do seu lado, se é rico, se é pobre, se é grande, se é magro, se é de direita, se é de esquerda, se pensa isso, se pensa aquilo. Não olha para isso. Olha que é uma pessoa aflita e exausta na sua caminhada, porque é como se ela não tivesse pastor. Isso ele nos ensinou, isso ele fez, e ele fala: façam o que eu faço. O que basta para nós? Ir. Movimento contínuo em direção àquelas pessoas que estão exaustas, cansadas. Cada um de nós não foi incluído na igreja de Jesus Cristo para ficar dentro do templo. Muitas vezes a gente olha e você vê aquela igreja maravilhosa, cheia de cores, de telão, de luz, de show, de banda, e você fala assim: não, é aqui que eu quero ficar. Aqui é maravilhoso, tem estacionamento, tem área VIP, tem lounge, eu posso comprar brinde, eu ponho a camisa, eu posso fazer tudo isso. Maravilhoso. Mas Jesus disse: não é aí que você tem que ficar. O que eu te chamei é para você ir lá fora. E lá onde você está, com quem você está, no seu dia a dia, nas grandes cidades ou nas aldeias. É isso que ele nos chamou a fazer. Mas não para ficar no conforto dos templos. Nossa vida e nossa boca deve apontar para o reino de Deus. Foi o que o Senhor Jesus ensinou. O reino de Deus está próximo. E o que é o reino? Nada mais do que amar ao próximo. O Senhor Jesus fala aos fariseus religiosos que queriam pegá-lo na curva, né, tentar derrubar Jesus. Qual que é o maior mandamento? Jesus fala: olha, tudo se resume em duas coisas. Ama teu Deus e ama o próximo. Você expressou o seu amor ao próximo, você está cumprindo todos os mandamentos. A única coisa que eu quero é que você vá. Ame essas pessoas que estão aflitas e exaustas, alcance ela, leve a ela transformação de vida, arrependimento do pecado, e ensina a elas a viver segundo aquilo que eu ensinei. Por isso que nós somos chamados a confrontar o pecado. A igreja contemporânea não gosta muito de falar em pecado. Se você for ouvir muitos sermões, pregações, não vamos falar de pecado, vamos falar daquilo que enche a nossa alma, naquilo que me ajuda a achar que eu estou no caminho certo. E isso é um perigo. Porque a pessoa está caminhando no sentido de alcançar o abismo e a gente se cala. Quando a gente se cala, a gente está sendo coadjuvante dessa pessoa no momento que ela cair do abismo. Porque ela precisa de alguém que diga para ela. Existem um monte de falsos pastores, como diz o Senhor Jesus aqui, pessoas exaustas que não têm pastor, falsos pastores que fazem pregações que afagam o ego, mas não confrontam com a verdade. E confrontar aqui não é ser contra o pecador, não é ir contra aquele que está pecando,
contra o pecador. O que nós temos que fazer é confrontar o pecado, para que aquele que está andando longe de Cristo possa então ver quem é verdadeiramente o bom pastor. Amada igreja, se não nos movermos, não teremos chance de criar novas conexões. Pare para pensar. Se eu não dou um passo em direção à vida, eu me tranco dentro do meu mundo, aquela pessoa que está precisando da ação de Deus na vida dela não vai ser alcançada por você. E o Senhor Jesus mais para frente vai falar, precisamos de pessoas que se movimentem, precisamos de trabalhadores. Um outro ponto importante, não adianta se mover buscando oportunidade, mas não olhar para a vida como Jesus olha. Se a gente olhar diferente do olhar de Jesus, nós vamos ver outras coisas que Jesus não está nos mostrando. Nós não vamos ver as pessoas aflitas. Nós não vamos ver pessoas exaustas. Nós não vamos ver pastores que não pastoreiam verdadeiramente a igreja. Pessoas estão no mundo ansiosas por cuidado e paz e não encontram um bom pastor. Estão à mercê desses falsos pastores. Tudo isso porque a gente olha para o nosso umbigo. A gente olha para o nosso lado primeiro. A gente olha para o nosso corre. A gente olha para os nossos problemas, para os nossos quadrados, para o nosso quadrado. E a gente deixa de olhar com empatia para aqueles que estão sofrendo. Se a gente não olhar, não passar a olhar o mundo como Jesus olhou, nós não vamos enxergar o que Jesus enxergou. Jesus não viu um aglomerado de pessoas. Ele viu gente. Ele viu gente aflita e exausta. E muitas vezes a gente não olha com o olhar do coração. E a gente não vê gente. A gente vê pessoas passeando. Mas a gente não vê o que a pessoa está sofrendo. A aflição que ela está vivendo. Olha só que interessante. Basta eu saber que ele está em sofrimento? Basta eu dizer, meu Deus, coitado, que azar que ele está vivendo, né? Que problema, a vida tem sido injusta. Jesus não fez isso. Jesus olhou com compaixão. Houve movimento em Jesus no sentido de ir àquela pessoa. Não foi só um sentimento assim, interno, mas ele sofreu junto com aquelas pessoas. Eu fico imaginando quando Jesus usou aquele termo de ovelha, que é bom pastor, eu fico imaginando aquela ovelha perdida. Já parou para imaginar? Num campo enorme. E aquela ovelhinha berrando sozinha, perdida, cheia de carrapato, suja. E ninguém ouve. Jesus é o bom pastor que ouve essa ovelha e que vai até ela e que recolhe essa ovelhinha para o seu aprisco. Não é só um sentimento que observa de longe, mas imagina, é um amor que ele sai da glória e ele vem em movimento até chegar no estado de humanidade. E ele vem nesse estado de humilhação, não como um sentimento, mas como um agir verdadeiro em busca daquele que está perdido. Jesus é o bom pastor que entrega a vida pelas ovelhas. E ele nos ensina isso, porque foi só ele que veio, morreu, viveu sem pecar, morreu morte de cruz no nosso lugar,
e ele ressuscitou e hoje governa o mundo. Ele veio até nós. A compaixão dele se moveu no sentido de se sacrificar em direção a nós. Ele foi até a cruz por cada um de nós. E essa é uma expressão maravilhosa do amor de Deus, da compaixão de Deus por cada um de nós. Meus amados, hoje o problema não é que a gente não tem ovelha aflita. E muitas vezes isso cria conflitos na minha mente que eu sou sincero, eu caminho, às vezes eu vou num shopping, vou num lugar, e estão todos se divertindo. Está todo mundo alegre, foi todo mundo para a praia, está todo mundo feliz. Muitas pessoas estão longe de Deus, aflitas, exaustas, cansadas, mas aos nossos olhos humanos, a gente não está enxergando esse sofrimento. E a gente precisa começar a entender que não é falta de pessoas aflitas, mas é o nosso olhar, é a ausência de olhar como Jesus nos chama a olhar. Somos chamados a olhar para o mundo como o Senhor Jesus olhou, um olhar de compaixão que vai até aqueles que estão em sofrimento. Mas isso não é uma missão do pastor. Isso não é uma missão do seminarista. Não é uma missão do missionário, do evangelista. Isso não é missão deles. É missão da sua igreja. É missão minha, é um chamado para você, é um chamado para todos nós. Olhar com olhar de compaixão. Eu fico imaginando a tristeza de Jesus na hora que ele disse essa frase do 37 e 38. Os trabalhadores são poucos. Imagina o próprio Senhor Jesus dizendo que dentro de todo mundo que está ali, poucos se colocam à disposição para trabalhar na seara. Eu fico imaginando a tristeza do Senhor Jesus. De olhar e falar assim, tanta gente caminhando, tanta gente sentada no banco da igreja, mas poucos são aqueles que derramam a sua vida com compaixão por aquele que está perdido. Nossa adoração a Deus não é só no louvor. Não é só chegar aqui com todo o nosso coração e adorar verdadeiramente, como o Gideão falou. Isso faz parte da adoração. Mas adorar e glorificar a Deus também passa por seguir e imitar o nosso Senhor. Passa por olhar com compaixão por aqueles que estão perdidos. Passa em cumprir a comissão que o Senhor Jesus estabeleceu. Já que estamos no interior de São Paulo, imagina as grandes fazendas. Qual que é a produção maior que tem por aqui? Não é mais café, né? O que é? Milho também não. Cana-de-açúcar é mais para o lado de Piracicaba, né? Aqui tem o que mais se planta aqui? Os maiores cultivos que tem. Oi? Uva. Ótimo. Os grandes parreirais que tem. Imagina esses parreirais. Ele vai chegando no momento do tempo de fruto. Primeiro ele está seco, né? Corta-se tudo, depois ele vai crescendo, vai saindo a folhinha verde. Daqui a pouco começa a aparecer uns frutinhos pequenininhos assim. Aí o cacho vai ficando grande. Quando você olha o parreiral, fala assim, está maravilhoso. Está na hora de colheita. Aí sabe o que acontece? Não tem quem colha. Como o dono dessa plantação fica na hora que precisa colher e não tem quem colha. Lá em Itupeva é a cidade da uva também, né? Tem muitas fazendas que plantam uva. E eu conheço alguns dos fazendeiros lá, e um desses que planta uva, ele falou para mim, eu estou desesperado porque eu não tenho quem colha.
uma grande parte da colheita ele perdeu porque não tinha quem colhesse. Não tem trabalhador para colher. E isso me vem à mente olhando para isso. Imagina que está todo mundo aí. Imagina que as cidades, as aldeias, os bairros de Campinas são como um parreiral enorme, aonde as uvas estão amadurecendo no pé. E o Senhor Jesus chega para nós e fala: olha, está na hora de colher. Vai lá. Ah, hoje não dá. Vai lá. Ah, hoje não. Mas veja bem, mas eu não sei como faço. E a uva está lá para ser colhida, mas ninguém está lá disponível para ir colher. Esse é um grande problema que a igreja hoje vive. Talvez a gente queira receber um bom louvor, receber uma boa palavra, ser bem colhido, ser bem atendido pela igreja, mas na hora de colocar a mão na massa, de proclamar o evangelho, que foi o que o Senhor Jesus nos chamou, aí eu não estou preparado. Parte por falha da igreja, que não preparou pessoas para a colheita. E parte também por falta de disponibilidade de coração. Eu tenho outras coisas para fazer mais importantes do que seguir o que o Senhor Jesus falou. Isso está muito evidente no texto. E o que eu faço para ser um trabalhador do reino? Eu quero ser alguém que esteja disponível para o Senhor Jesus. Como é que eu faço? Eu tenho que escrever meu nome em algum papelzinho, colocar na urna? Não, não funciona assim. O primeiro passo é intimidade com Deus. Você quer ser um bom trabalhador? Primeira coisa, intimidade com Deus. Um crente raso, ele forma outros crentes rasos. Se você quer formar um trabalhador do reino, quer ser um trabalhador do reino, primeiro passo, busque a Deus. Simples assim. De que forma? Da forma com que você achar importante. Mas busque mais intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, você não vai ser um trabalhador preparado para a obra. Outra coisa que a gente precisa para ser um bom trabalhador é saber usar instrumento. Vai colher uva, me dá uma enxada. Como é que você vai colher uva com enxada? Não dá para colher uva com enxada. Você precisa lá de uma faquinha certinha, ou uma tesourinha, porque você pega cacho por cacho, tira com cuidado. A ferramenta do servo de Deus é a palavra. Se eu não conheço a palavra, como eu vou proclamar a palavra? Não que a gente vai fazer o evangelismo explosivo, né? Eu tenho os métodos. Não. Simples assim. O que o Senhor Jesus disse. Eu preciso saber em qual capítulo e versículo está. Não. Guarda na tábua do seu coração. Ouve o que o Senhor falou, entroniza no coração. E quando você tiver com uma pessoa que ela esteja aflita e exausta, o próprio Espírito Santo vai tocar no seu coração, você vai lembrar daquela palavra. E naquele momento, aquela palavra vai formar uma conexão com aquela pessoa. E a pessoa vai falar: puxa vida, eu estava caminhando e eu ouvi o que você falou e isso ardeu no meu coração. E aí essa pessoa abre o seu coração, mas é preciso que a gente conheça a palavra. Senão, o que a gente vai pregar? Um terceiro passo, ponto importante: viva um grupo de discipulado ou participe de um pequeno grupo. Pastor, como assim? Sim, caminhe junto um com o outro. Não adianta eu sair sozinho pelo mundo e eu vou resolver. Os trabalhadores caminham juntos. E o caminho é justamente esse, de um fortalecer o outro. Sabe aquela questão de hombridade? Andar um ombro a ombro com o outro? Esse é um dos caminhos que a gente usa para que a gente possa ser um trabalhador do reino. Vou dar um exemplo simples. A maior parte das igrejas que tem alcançado um crescimento, não como um instrumento ou uma ação de crescimento, são as igrejas que vivem em pequenos grupos. Por quê, pastor? Porque é o seguinte: imagina que você está lá no seu pequeno grupo, reunido, e você tem um amigo que está enfrentando uma dificuldade. Ele está aflito ou está exausto? Ou ele está
precisando de uma palavra. Chama ele para tomar um café com você. E aí, naquele dia que for reunir o pequeno grupo, chama ele para participar. Se ele for, amém, graças a Deus. Se ele não for, amém também. Se ele for uma vez, amém. Se ele não for mais, amém também. O ambiente de conexão você criou. E o pequeno grupo é espetacular para isso. Porque você tira ele do ambiente religioso, tradicional, institucional, e leva ele para o cristianismo puro. Que é viver a vida a partir de Cristo. E isso ajuda as pessoas a se conectarem com Jesus. Outra coisa importante, coloque-se à disposição de Jesus. Não adianta você querer ser um trabalhador do reino se você não está disposto. Você precisa ter essa disposição no coração. Para Cristo, nada é feito por obrigação. Nada, nada, nada. O Senhor Jesus veio e aboliu todas as regras. A única expressão que ele tem é do amor. Se você amar, faça o que eu fiz. E o que Jesus fez? Foi de aldeia em aldeia, dizendo para as pessoas que o reino de Deus está próximo e que elas precisavam se arrepender. E todas aquelas que chegavam até elas eram transformadas, eram curadas, eram libertas e eram transformadas na sua vida. É só isso que Jesus tem pedido para cada um de nós. E por fim, ele termina aqui no verso 38. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Meus amados, a oração é fundamental para isso. Pastor, eu tenho desejo, eu acho importante as pessoas. A gente tem que caminhar no sentido de alcançar aqueles que estão perdidos. Mas a gente não tem força. A gente não está conseguindo. Ou não tem pessoas. A gente está ansioso porque não tem pessoas que levem a isso. O que a gente precisa é orar. É falar para o Senhor, Senhor, manda trabalhadores. Senhor, abre o coração daqueles que estão com o coração endurecido. Senhor, prepara aqueles que não estão preparados. E o Senhor Jesus diz, tudo o que pedirem eu em meu nome, estando vocês reunidos, eu e meu Pai atenderemos do céu. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Não precisa levantar, não precisa vir aqui na frente. Pastor, eu quero ser evangelista. Não. É aí no seu lugar, na sinceridade do seu coração. Não estou chamando você para ser um missionário, evangelista. Não é nada disso. O que eu quero é que você fale com Deus verdadeiramente. Se você está disposto a servi-lo no reino. A ser um trabalhador da seara. Não importa a sua idade. Não importa se você é jovem, se você é idoso. Não importa se você não é membro da igreja. Ah, pastor, eu não sou membro ainda. Eu posso? Pode. O que o Senhor precisa são de trabalhadores. Pessoas que estejam sedentas de cumprir o seu chamado. Feche os seus olhos. Pai, eu não sei o que falar mais, Pai. Eu não tenho palavras, Senhor. Então age, Senhor, com teu Espírito, Senhor. Quebranta o mais duro coração, Senhor. Senhor, põe no coração da tua igreja o desejo, Senhor, de servir a ti. Senhor, põe um coração compassivo, Senhor, no coração deles. Transforma nosso olhar, Senhor, que a partir de agora não olhemos mais, Senhor, a vida pelos horários carnais, naturais, Senhor. Mas em tudo que olharmos, Senhor, tudo que olharmos, possamos olhar através do teu olhar.
Se você quer se colocar diante do Senhor, fale para Ele: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. No silêncio dos seus lábios, fale com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.